Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Bom, tem um texto na palavra de Deus que está em Marcos capítulo 11, verso 25 e 26, que diz o seguinte: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós as vossas ofensas. Há um outro texto em Mateus que diz assim: se você for orar, entregar sua oferta, souber e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, se reconcilia, depois você volta e oferta. Então veja que Deus, ele dá uma importância muito grande ao perdão. E nós precisamos entender claramente isso. Por quê? Porque uma das obras da cruz e uma das obras do Evangelho, o Evangelho ele é isso, é exatamente essa situação, que é o quê? Ele nos perdoou. Cristo pagou um preço por nós. Para que nós pudéssemos obter o perdão de Deus, Cristo pagou um preço na cruz. E a cruz, ela tem uma simbologia muito grande em todo esse contexto de coisas para a nossa compreensão de como que nós devemos agir. Por quê? Porque lá em Mateus 18 fala da história de um servo que devia ao seu rei, e devia muito, a ponto de o rei propor que venderia ele, sua família e seus bens, mas ele pede clemência ao rei, e o rei o perdoa. E quando ele cruza com o seu conservo, ele cobra uma dívida que o seu conservo tinha com ele e ele não perdoa. Então, quando o rei sabe dessa situação, a palavra de Deus diz que ele entrega aos verdugos. O verdugo é uma espécie de torturador. Então, Deus nos entrega a nossa própria consciência. Por isso que a falta de perdão é uma espécie de prisão. Nós ficamos presos emocionalmente, espiritualmente. Por quê? Porque nós ficamos presos a uma situação ou presos a uma pessoa. A nossa mente, o nosso dia a dia vai sempre fazer você se voltar os seus pensamentos para aquela situação ou para aquela pessoa quando não há um perdão. Então isso acaba se tornando essa espécie de prisão. E uma coisa muito importante que nós precisamos entender nesse contexto de coisa é exatamente o seguinte: a falta de perdão é como você beber um veneno esperando que o outro morra. E é exatamente isso, porque quem vai morrer, quem vai definhar é você mesmo. E perdoar não quer dizer esquecer. Então, pastor, como é que eu sei que eu realmente perdoei? É quando você liberar o perdão e você, lembrando da situação ou da ofensa que você foi alvo, aquilo não te causa mais dor, não te causa mais nenhum tipo de sentimento, de constrangimento. Por quê? Exatamente porque você está livre. E nós precisamos entender claramente essas coisas. E por que a cruz ela é muito importante para nós, como eu disse anteriormente? Porque ela é um símbolo da nossa relação. É um símbolo de como nós deveríamos nos portar. Por quê? Nós aprendemos de Deus na vertical para manifestarmos na horizontal. Ora, se Deus, ele sempre está disposto a nos perdoar, a ponto da palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por que nós nos achamos o direito de não perdoarmos o nosso irmão? Isso tem que ser uma coisa muito importante para nós. Tem que ser uma coisa que tem que ficar muito clara. E o texto aqui está sendo bem enfático, dizendo que se nós não perdoarmos o nosso irmão, Deus também não nos perdoará. Então, eu estou travando a minha vida espiritual diante de Deus exatamente pela minha falta de perdão. E muitas coisas estão acontecendo, principalmente de 2020 para cá, que algumas coisas ficaram exacerbadas, e que muitas coisas estão sendo perdidas, relacionamentos sendo quebrados exatamente pela falta de perdão. Muitos problemas da igreja, muitos problemas nas igrejas passam pela falta de perdão. Mas aí você vai virar para mim e dizer assim: mas é muito difícil, eu como ser humano não consigo fazer isso. Ora, de fato você não vai conseguir. Por quê? Porque o perdão, ele não é humano, ele é divino.
Você só conseguirá perdoar alguém pelo poder do Espírito Santo operando na sua vida. Veja, quando foi instituído os diáconos no Novo Testamento, no início da igreja primitiva, um dos requisitos é que eles fossem homens cheios do Espírito Santo. E dentre esses homens estava um homem chamado Estevão. E ele teve uma morte muito cruel. Ele morreu apedrejado. Mas, quando chegou nos últimos momentos da sua vida, que ele estava prestes a morrer, a Bíblia diz que ele levantou os olhos aos céus, ele viu os céus abertos. E qual é a oração que ele faz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Era um homem, era um ser humano, mas ele estava cheio do Espírito Santo. E isso também vem de uma intimidade com Deus, porque se nós vamos aprender do nosso Pai. O nosso Pai tem nos perdoado, o nosso Pai tem nos ensinado por meio da sua palavra, no poder do seu Espírito. Então, se nós tivermos essa intimidade, essa capacitação, esse poder do Espírito Santo operando em nós, só assim nós conseguiremos de fato perdoar e seremos livres de todo o poder do mal que isso acontece, que pode operar em nós. Por quê? Porque muitas doenças, inclusive doenças psicossomáticas, são frutos da falta de perdão que muitas vezes as pessoas não conseguem liberar. Então, nós precisamos compreender que isso pode nos fazer mal também na nossa saúde. E eu vi esses dias uma situação de um rapaz. Eu quero contar duas histórias para poder trazer para você que é possível, né? É um rapaz que teve o seu irmão morto por uma mulher, e na audiência todas as pessoas vieram as lágrimas quando ouviram da parte dele, dizendo para aquela mulher que apesar de ela ter matado o seu irmão, que ele amava muito, ele a perdoava por aquela situação, porque ele tinha aprendido com Deus que ele tinha que perdoar as pessoas. E todo o tribunal, inclusive os juízes, vieram as lágrimas ouvindo aquelas palavras. Eu lembro que alguns anos atrás, um integrante do Estado Islâmico estava dando entrevista, se eu não me engano, para uma emissora egípcia, né? E a mãe de 2 irmãos que foram mortos por aquele rapaz no Estado Islâmico ligou para aquela emissora, pediu para falar com aquele homem e falou assim: olha, eu conheço você, eu sei quem você é, porque você morava próximo daqui e você matou os meus 2 filhos, mas eu quero dizer para você que eu te perdoo, porque meus filhos foram para a glória, e que Jesus Cristo possa entrar no seu coração e você compreender que o que você está fazendo não vai te levar a nada, mas o que eu quero reafirmar e afirmar é que eu te perdoo. Então, se essas pessoas conseguiram perdoar situações que são praticamente inimagináveis, que talvez aí sim você diga, isso não dá para fazer. Por que coisas muito menores nós não conseguimos perdoar? Por que situações, relacionamentos são quebrados, amizades são perdidas, comunhão são quebradas também, por conta de quê? Da falta de perdão. Talvez um mal entendido, uma palavra colocada no momento errado, algo que foi um fruto de um julgamento, um erro realmente que aconteceu, enfim, uma série de situações que talvez não chegam ao ponto de alguém matar outro alguém. E essas pessoas foram capazes de perdoar e nós não conseguimos perdoar alguém que de repente nos ofendeu, que é algo extremamente menor do que uma situação como essa. Portanto, que o Espírito Santo nos capacite, que você seja cheio do Espírito Santo, para que você possa ser capacitado o suficiente para poder compreender essas coisas, que você tenha intimidade com Deus, para que aprendendo com Ele na vertical você manifeste na horizontal e você tenha essa capacidade de ser livre. Não à toa a palavra de Deus diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Por isso, que, inclusive nesse contexto de coisas, onde o Espírito de Deus operando em nossa vida, nós estamos cheios dele, nós estaremos livres. Por quê? Porque ele nos capacitará a poder fazer isso, perdoar o nosso irmão. E lembrando que nós não seremos perdoados se não perdoarmos. Mas eu creio que o Espírito Santo fará essa obra nas nossas vidas. Pense nisso. Deus abençoe vocês.